Maranata! Saudações calorosas em nome de Cristo Jesus. Diretamente dos estúdios Arco-Íris de Havana, Cuba, do Seminário Adventista do Sétimo Dia, para toda a comunidade angolana dentro ou fora do país, apresentamos textos bíblicos contundentes. Este é um programa organizado por um grupo de estudantes angolanos do Seminário Adventista Teológico de Cuba, com a finalidade de contribuir à melhor compreensão de alguns textos das Sagradas Escrituras. E, portanto, será conduzido semanalmente via internet e em direto, que poderá ser apreciado por meio da nossa página no Facebook, Textos Bíblicos Contundentes. É um estudo bastante inclusivo, pois desejamos contar também com a participação de toda e qualquer audiência religiosa que compartam o mesmo espírito de estudar a Palavra de Deus. Este é o nosso alvo. Por tratar-se de uma primeira edição de estudos somente, abordaremos temas estritamente relacionados com o Antigo Testamento. E todos os ouvintes que nos acompanham poderão deixar as suas perguntas e sugestões inerentes ao tema. E a partir da nossa página ora mencionada, poderem expor as suas perguntas. Contamos com a edição e técnica de John Walker e a apresentação de Silvia Kimbamba. A cargo das respostas estará o seminarista do 4º ano do Seminário Teológico Adventista de Cuba, Bildad Bing. Para ele vão as nossas saudações calorosas também e queremos pedir-lhe algumas palavras iniciais de boas-vindas para os nossos estimados ouvintes. Olá, bom dia, boa tarde, seja qual a hora que seja em Angola, é um prazer falar-vos aqui desde o estúdio Arco-Íris. Este é um momento muito esperado, faz tempo que queríamos compartilhar a palavra de Deus e parte da experiência adquirida aqui no seminário, pois já vamos graduando e esperamos contar com a sugerência e também as críticas. Gostaríamos de contar com as sugestões, as críticas e tudo que pode contribuir ao melhor estudo da Palavra de Deus aqui nesse nosso espaço, Textos Bíblicos Contundentes. E esperamos cada semana então o vosso feedback aí do outro lado. Sejam bem-vindos e que Deus os acompanhe. Depois dessas honradas boas-vindas, queremos mencionar o texto bíblico para o estudo de hoje, que está no livro da Bíblia, o primeiro livro da Bíblia do Antigo Testamento, que é o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 2. Ok, vamos começar com o livro de Gênesis, como bem disse Silvia. Esta primeira temporada, a primeira fase dos nossos estudos, teremos apenas questões relacionadas ao Antigo Testamento e começaremos com estes dois primeiros versos que despertam muita questão aqui na Sagrada Escritura. Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2 diz: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Bom, estando em Angola, notei que não se levanta tantas questões ao quanto o texto de Gênesis capítulo 1, verso 1, mas em outras comunidades de estudo da Bíblia, a palavra de Deus, como são as comunidades latinas, temos um grande problema, uma grande questão, pois a palavra sem forma, na maioria das versões bíblicas aqui, se traduz desordenada. E ainda assim, imagino, apesar de que temos essa deficiência de conseguir materiais em português, versões bíblicas em português, que também desde agora aproveitamos pedir que se tu podes mandar-nos uma Bíblia eletrônica, outro recurso bíblico que nos pode servir para melhor desenvolvimento do nosso estudo, agradeceríamos. Mas ainda assim, as palavras era, havia, que estão colocadas no modo pretérito, dão a sugestão de matérias ou elementos da criação já existente, segundo algumas pessoas dizem, antes do processo da criação de Deus. Algumas pessoas poderiam supor que ao lerem um livro de Gênesis, lendo, e a terra era sem forma, que nos estaria a dizer que o texto de Gênesis nos mostra a terra já existente, mas simplesmente sem forma quando Deus começa a criar. Que é uma das posições mais apresentada por muitos teólogos quando falamos do texto de Gênesis 1, verso 1. Das
propostas que se dispõem à hora de tratar esse assunto de Gênesis 1, alguns teólogos creem que quando Deus começa o processo da criação, aí estava esse planeta, essa matéria mais simplesmente desordenada. Porque alguns ainda vão mais além, dizendo que tempos atrás Deus já havia criado a terra, mas o inimigo havia desordenado. E aqui o que vemos em Gênesis é Deus retomando a obra da criação. Essa é uma das posições que se tem em conta. Outra classe de estudantes e teólogos apresenta a seguinte posição: que Deus começa o processo da criação, interrompe um momento do tempo, e o que vemos em Gênesis 1, verso 1, é Deus retomando essa obra de criação. A nossa pergunta é: o que realmente está sucedendo aqui em Gênesis 1, verso 1? Se encontrava a terra em um estado deforme ou incompleto quando Deus começa a criar? Que nos disse a Bíblia? Existia a terra já antes de Deus começar a semana da criação? Bom, primeiro, temos que darmos conta de algo. A Bíblia é muito clara a dizer-nos que somente Deus existe antes de tudo. E quero convidar aos nossos amigos a que vamos à nossa Bíblia no livro de João, capítulo 1, São João capítulo 1, e vamos ler o verso 3 do livro de São João, e vamos ter aí uma explicação clara da eternidade e da existência de Deus como único ser que aparece antes de toda a criação. João capítulo 1, verso 3 diz: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Esse texto nos está a falar aqui de Cristo Jesus, parte da divindade, e nos fala também da sua obra criadora. E nos diz que todas as coisas que existem, presta atenção no que diz o texto, todas as coisas que existem foram feitas por quem? Por Ele. Por Cristo, por Deus o Pai. E não só, disse mais ainda o texto, e sem Ele, nada do que foi feito que se fez. Se nada do que foi feito ou nada do que existe foi feito sem Deus, como poderia a terra existir se não partisse da mesma mão de Deus, da criação de Deus? Queridos irmãos, é importante entender que é Deus quem traz à existência tudo. Por isso é que a ideia da terra já existente antes da semana da criação cai em terra, porque devemos entender que é Deus quem traz tudo à existência e somente Ele é eterno. Porque que implicaria entender que a terra já estava existente, só que simplesmente deformada na semana da criação. Isso implicaria dizer ou entender que a matéria é tão eterna quanto Deus. E somente omnipresente e omnisciente, eterno, é Deus. Não pode ser a terra tão eterna quanto Deus. Por isso é que caímos em um equívoco ou em uma equivocação em aceitar que já a terra estava existente. Por isso é que a teoria de uma terra já existente antes de Deus ter a criado deve cair por terra por isso. Agora bem, quizás isso seja uma grande notícia ou algo novidoso para a nossa audiência cristã adventista em Angola, mas tenho aqui notas de que na nossa igreja adventista ao menos se aceitam duas posições. A igreja adventista aceita duas posições possíveis quanto à criação. Essas posições têm algo em comum. O que tem em comum é que Deus é quem traz a terra à existência. Isso tem todos os membros ou os aderentes dessas posições em comum. É Deus quem traz a terra. Mas agora, um grupo diz que houve uma brecha passiva, ou seja, Deus em um dado momento do tempo interrompeu essa obra. E o que vemos aqui em Gênesis é a continuidade de Deus é a continuação de Deus dessa sua obra criadora. E muitos teólogos tomam isso como argumento que vamos estar vendo nas outras semanas de estudo. Por exemplo, diz que Deus simplesmente, dizem esses teólogos que Deus simplesmente agora o que vai fazendo, por exemplo, quando o assunto dos luminares é dar-lhes funcionalidade. Já estavam, então Deus vai dando funcionalidade às estrelas, vai dando funcionalidade a outros elementos que em um dado lugar do tempo ele já havia começado essa obra. E os outros são os que
tomam as palavras do texto como e a terra era sem forma e vazia, e acreditam que exatamente Gênesis nos está dando a introdução da criação da terra. É Deus estando aí num momento em que na terra não tem nenhum elemento, nenhum componente, nenhuma partícula, e então vai começando dando forma, vai começando dando estrutura e culmina nessa obra que vemos no livro de Gênesis capítulo 2. Essa é a interpretação mais tradicional e creio que também é mais aceitada no mundo cristão e adventista. Deus criando do nada. Agora, é importante entender que sim, o que devemos ter em conta é que Deus é quem traz a terra à existência e esse é o ponto máximo. Não era a terra uma matéria, um elemento que já Deus havia encontrado no espaço e então, como que tomando proveito dela, começa a criar elementos e dar a vida à terra. Ora bem, segundo o que ouvimos do Bildad, são respostas literalmente que podemos considerar sólidas e também claras, porque na verdade nos estão sendo dadas com uma base bíblica e sabemos que a Bíblia é a palavra dita por Deus, perfeita, que não tem erros. Agora, como responder ou que base bíblica também podemos tomar para responder aquelas perguntas como se no princípio Deus havia criado, ou Deus criou os céus e a terra? Como esclarecer algumas teorias que nós ouvimos, como a teoria do Big Bang e também algumas teorias ditas por outros cientistas ou pessoas que se consideram peritos no assunto? Se na verdade Deus criou o universo, como se explica a existência de alguns elementos, ou seja, de certas partículas, átomos e moléculas? Esses elementos já existiam na Terra? Deus os criou ou passaram a existir de forma tão explosiva, como considera a teoria do... Ou instantânea. Como nos pode esclarecer esse assunto? O que diz a Bíblia com relação a isso? Bildad. Ok. Do nosso texto, a palavra vazia toma muito peso para dar a resposta a esse assunto, não? Nós, os criacionistas, entendemos que assim chama-se o grupo de pessoas que creem que Deus é quem traz a vida à existência. Entendemos que todas as partículas, todos os elementos que constituem a natureza já são... todas as partículas, todos os elementos que constituem a natureza, hidrogênio, oxigênio, todos esses elementos foram trazidos à existência por Deus. Agora, teorias como Big Bang, teorias como a evolução das espécies, são outros elementos da ciência, não, que o homem busca para tratar de explicar a existência do homem. Agora, nossa vantagem como cristãos é aceitar por fé que Deus trouxe isso à existência, como nos diz o livro de Hebreus, capítulo 11, verso 2. O que não podem fazer os científicos que creem na teoria da evolução das espécies no Big Bang é recriar essa sua teoria. Por isso é que chamamos assim mesmo. É teoria e não ciência, porque teoria é aquilo que nós podemos retomá-la, levá-la ao laboratório e poder voltar a comprovar os factos. Ou seja, chamaríamos Big Bang, chamaríamos a evolução das espécies ciência, se esses científicos que creem na existência da Terra por meio de evolução de espécies ou de uma explosão, se pudessem em nossos dias voltar ao laboratório e dar-nos uma apresentação desses factos. Mas eles não podem fazer isso. Por isso é que são teoria. Nós agora tampouco podemos fazer essa demonstração da criação. Mas como cristãos, por fé, cremos que assim procedeu. E cremos que todas as coisas realmente passaram a existir por Deus. E na mesma ciência vemos outros aspectos que poderiam contradizer os argumentos da teoria da evolução das espécies ou Big Bang. Por exemplo, que eu não sustenho a teoria do Big Bang, que de um desordem de moléculas que vão tendo fricções e cria uma explosão desta desordem, vem a ordem da Terra, vem a Terra ordenada. O que a ciência, com a segunda lei da termodinâmica, faz cair em pé essa teoria. Lendo a científicos como Einstein e outros mais,
nos dá argumento de que não é possível, que não estão em acordo ao que se vê hoje na nossa terra. Se é que a terra nasceu da desordem, a ordem, supostamente, à medida que vai passando o tempo, a terra deveria estar mais ordenada, mas não é o que vemos. Hoje vemos o desaparecimento, a redução da camada de ozono, hoje vemos incêndios surgirem de maneiras inexplicáveis, vemos muito terremoto. À medida que o tempo vai passando, crendo na teoria do Big Bang, a Terra deveria estar em melhores condições habitáveis, mas não. E o que com a Bíblia tomando-a, me dá a entender e me mostra que depois da queda do pecado, a Terra ia sofrer uma degradação em toda a sua natureza. Então, em esse caso, eu diria que, incluso a ciência nos dá mais argumento, ou se põe ao nosso favor, demonstrando que Deus cria algo ordenado, terra ordenada, o homem cai em pecado e, em consequência, então estamos nesse declive, quer seja físico, moral e espiritual, mas também da criação que uma vez ela elaborou com toda a perfeição. E sim, Deus foi quem trouxe tudo à existência. A criação foi feita do nada, ex nihilo, como se diz aqui em teologia. Bom, depois dessa resposta, achamos que verdadeiramente é um tema muito, muito pertinente e que talvez aquilo que nós considerávamos que era duvidoso, que não podíamos entender noutra hora, agora com um pouco mais de esclarecimento, sabemos que o nosso querido irmão Bildad, seminarista, essa abordagem que se faz é com a condução do Espírito Santo e também segundo as investigações que tem levado a cabo durante a sua formação. E, no entanto, por considerarmos a sua relevância, gostaríamos de reter alguns aspectos que tomamos em conta como cruciais. Em síntese, Bildad, o que nós podemos reter, o que os nossos ouvintes podem fixar melhor com relação a esses aspectos que se trataram aqui hoje, ou seja, mais bem de acordo a este tema, o que é importante que saibamos? O que é importante é que Deus é soberano e existe antes de tudo. Gênesis nos quer mostrar que tudo o que há no universo teve uma existência, uma procedência. Essa procedência foi a procedência de Deus. Ou seja, de tudo que nós, como seres humanos, podemos crer como mais antigo, mais grandioso, tem algo diferente disso, tem algo mais antigo, mais soberano que isso, que é o mesmo Deus. Se é que cremos que a Terra é tão grande, devemos entender essa coisa que cremos tão grande que é a Terra foi trazida à existência pela mão de Deus. Entender que Deus é soberano e que Ele cria todas as coisas. E mais que isso, que Ele está a controle de toda a sua criação. Essa é outra coisa importante. Assim que é importante ver e perceber nossas origens, a origem da nossa Terra, que não vem de casualidade, não vem de evolução de espécie, nem de uma explosão, não vem do acaso, vem dos planos do mesmo Deus. E é importante que também você, nosso amigo em casa, possa entender que tu és parte dessa criação, desse plano de Deus. E sabemos que apesar de encontrarmos-nos em um momento de declive, grande degradação moral, incluso espiritual, esse Deus tem um plano de restauração de toda a sua criação. E isso é algo importante e patente. E isso é o que queremos que retenham. Algo também importante, outra questão, que acho que nos salte à vista quanto a esse assunto é que céus e que terra foram criados. Obviamente, a terra e os céus que se menciona aqui em Gênesis não são os céus celestiais onde Deus habita com os seus anjos. É uma narração que faz Gênesis da terra e não do universo. Gênesis nos está fazendo uma narração genealógica. O relato da criação é genealógico, é apenas da terra e não do universo. Assim que o céu que se refere a Moisés ao escrever é o céu atmosférico. Não está referindo ao terceiro céu onde Deus habita. E mais, temos muitas referências bíblicas que nos poderiam ajudar a entender, não? Que não se está referindo a Bíblia a todo o universo. Por exemplo, o texto de 2 de Pedro, capítulo 3, verso 10. Aí nos fala que ao final dos dias Deus fará a destruição
dessa terra de pecado, não? E vamos ler, querido amigo, aí busca em sua Bíblia, 2 de Pedro, capítulo 3, o verso 10 diz o seguinte: Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Pedro está dizendo que se queimarão os elementos da terra. Obviamente, não diz que se queimará todo o universo. Há que fazer uma distinção quando a Bíblia nos fala de terra, quando nos fala de céu, nem sempre está a se referir ao universo, não está a se referir ao terceiro céu onde Deus habita. O céu a que se refere Gênesis é o céu da nossa camada atmosférica, o céu que cobre a terra. Porque essa é outra questão que tem se levantado, se o universo foi criado junto com a terra, e não foi assim. Muito antes de ser criado a terra, já estavam criados os anjos, já estavam criados outros planetas que criamos segundo Hebreu 11 verso 1, pela fé cremos que a terra e o universo foi criado pela mão de Deus. E assim, querido amigo, tu sabes, tens um Deus que traz tudo à existência, e esse Deus também é o Criador. Agradecemos muito a humildade pela disposição e disponibilidade em ter-nos impartido este tema muito importante. E então hoje dizer aos nossos ouvintes, culminamos esta edição de textos bíblicos contundentes. E portanto convidamos a você para que compartilhe com a sua família, com os irmãos que compartem a mesma fé, amigos e conhecidos, enfim, para que juntos estejamos todos cheios de conhecimentos sobre a palavra de Deus. E recordem-se que somente a Bíblia é capaz de ajudar-nos a entender o que o mundo não nos pode explicar. Até já!